A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que nós estamos aqui reunidos para aprender a sua palavra. Capacita, Senhor, a essa sua serva que fala cada dia mais para estar transmitindo a respeito do seu evangelho. Guia, Senhor, os meus caminhos, os meus passos em direção a Ti, meu Deus. E que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Peço, Senhor, abra os olhos e ouvidos espirituais de todos aqueles que estiverem ouvindo esse estudo com um coração sincero, desejando e buscando e tendo sede da Tua palavra. E muito obrigada por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, veremos a confissão de Pedro, dos versículos de 27 a 33 do capítulo 8 de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Amém? Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo em Mateus 16, versículos de 13 a 23, e deixo como leitura complementar ou dever de casa para vocês Lucas 9, 18 a 22 e João 6, 66 a 69. Amém, meus amados? Então vamos lá. Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Amados, em Marcos 6, versículos 14 a 15, rei Herodes afirma que Jesus era quem? João Batista, que havia o quê? Ressuscitado, após a fama de Jesus se espalhar. Outros diziam que ele era o quê? Um dos profetas, como os antigos, né? Como os profetas do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, em que falava sobre Jeremias, Isaías, né? Um dos profetas como um dos antigos. Em Lucas 9, de 7 a 8, fala sobre a dúvida de Herodes, né? É semelhante a essa passagem em Marcos, que alguns achavam que Jesus era quem? João Batista, outros Elias e outros algum profeta antigo. Eu deixei para vocês como leitura para o dever de casa Marcos 6, né? Dos versículos de 66 a 69, mas eu vou citar um pouco aqui essa passagem que fica lá em João 6, versículos 68 a 69, que fala assim: Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então vamos lá por partes, né? Então o Senhor Jesus saiu, né, e os seus discípulos para as aldeias em Cesareia de Filipe. E lá no caminho ele perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens que eu sou, né? Então o Senhor Jesus estava perguntando aos seus discípulos o que as pessoas, os homens, né, diziam
que o Senhor Jesus era, né? Então o Senhor Jesus perguntando a eles, e eles responderam, né? E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mais outros, um dos profetas, né? Então, o povo, aquelas pessoas, lembra que o Senhor Jesus, a fama do Senhor Jesus tinha se espalhado de tal forma que era atraído para o Senhor Jesus o quê? Grandes multidões. E entre essas multidões, né, vamos generalizar falando, o povo estava o quê? Eles estavam divididos quanto à identidade do Senhor Jesus. Nós vemos aqui em algumas passagens que o rei Herodes achava que o Senhor Jesus era quem? O João Batista que havia ressuscitado, sendo ele mesmo o mandante, né, da morte de João Batista, né? O rei Herodes mandou que matassem João Batista na prisão e trouxessem a cabeça de João Batista num prato para a filha de Herodias, sua mulher, que havia sido esposa do seu irmão Filipe, certo? Então o rei Herodes acreditava que o Senhor Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Tinha outras pessoas que acreditavam que o Senhor Jesus era Elias, e outros achavam que o Senhor Jesus era quê? Um profeta como um dos antigos. Então, continuando. Então, alguns achavam que o Senhor Jesus era um profeta, né? Simplesmente um profeta, um homem que profetizava para Deus, né? O que é um profeta? Vamos entender de uma forma assim simplória. Vou explicar para vocês de uma forma simplória. Vocês podem se aprofundar mais, mas para o estudo de hoje eu quero me atentar à facilidade de compreensão. O profeta é um intercessor entre Deus e a humanidade, por assim dizer. Um intercessor humano, né? Que aquilo que ele recebe de Deus também cabe a ele obedecer, por assim dizer, uma forma simples. Então, Deus falava com um homem, um humano, né? Deus falava com Moisés, Isaías, né? Jeremias, e consequentemente, né? Então, Deus escolhia um ser humano para entregar a palavra dele para o seu povo escolhido. Então, o profeta no Antigo Testamento era quem? Quem fazia essa intercessão entre Deus e o povo. Pegava a palavra de Deus e levava ao povo, né? Muitas das vezes, nós vemos o profeta Natã, lembra? Quando o rei Davi, na passagem que o rei Davi, ele quis fazer o templo para Deus. Por quê? Porque ele se sentiu mal. Poxa, eu moro numa casa... Eu falando casa, mas eu moro numa casa. O rei Davi morava no palácio, mas vamos lá. Eu moro numa casa feita com cedros do Líbano, com melhor material, com gesso no teto. Tô brincadeira. Mas eu moro numa casa boa e a arca do meu Deus ainda está dentro de numa tenda, por assim dizer. E aí, rei Davi falou esse sentimento que ele tinha com o profeta Natã. Só que o profeta Natã respondeu: faça, com as minhas palavras, tá? Faça segundo a sua vontade, porque Deus é contigo e assim o que você deseja, enfim. Depois leiam lá, tá? Dei uma lida nessa passagem. Se eu não me engano, acho que é 2 Reis 7, meus amados. Eu não lembro. Amados, em 2 Samuel, capítulo 7. Deem uma lida. Mas eu vou escrever aqui na tela depois certinho onde é essa passagem, tá? E aí o profeta Natã respondeu que imediato, assim como o rei Davi falou para ele, ele já deu uma resposta. Mas o que aconteceu? Depois à noite, né, Deus falou com o profeta Natã falando: não é o rei Davi quem eu quero que me faça minha casa. Quem vai fazer minha casa não, o meu templo, né? Quem vai erguer meu templo será o filho de Davi. Quem é que fez o templo para Deus? Foi Salomão, certo? Né? Então tinha essa intercessão entre o povo de Deus
e Deus tinha um profeta humano, certo? Então, quando eles estavam pensando, algumas pessoas quando pensavam que o Senhor Jesus era simples um profeta, então eles tinham esse vislumbre que o Senhor Jesus era simplesmente só um ser humano como eles, que foi escolhido por Deus para entregar uma mensagem dos céus para o povo. Então, eles estavam com uma visão meio que limitada. De certa forma, o nosso Senhor Jesus é o nosso intercessor, né? Ele que intercede a Deus, para Deus, o que é? A nosso favor. Mas ele não é puramente ele não é um profeta humano como os demais foram do Antigo Testamento, certo? Então, ficava essa divergência entre o povo, né? Os filhos, dizem os homens que eu sou, né? Então, alguns diziam que era João Batista, outros Elias, outros profetas, né? E tinham essas visões. E aí no versículo 29 vai dizer o quê? E ele lhes disse, mas vós quem dizeis que eu sou? Né? Então o Senhor Jesus perguntou primeiro que as pessoas de fora, por entre aspas que eu digo, fora sem ser os discípulos que estavam ali comendo e bebendo junto com o Senhor, caminhando junto com o Senhor, convivendo durante 3 anos e meio e aprendendo com o Senhor Jesus. As pessoas, a parte deste apostolado, não sei se é apostolado que fala, mas dos discípulos de Jesus que estavam aprendendo diretamente com o Senhor e sendo preparados, as pessoas fora daquele ambiente, o que elas diziam a respeito do Senhor Jesus e da sua identidade. E agora o Senhor Jesus estava trazendo a pergunta para o ambiente interno, por assim dizer. Para quem? Para os discípulos. E perguntando quem os discípulos diziam que Jesus era. E o versículo 29 vai continuar. E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Então, o apóstolo Pedro fez uma declaração aqui, que ele verdadeiramente o quê? Que ele cria que o Senhor Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, né? Aquele que Deus haveria de enviar para salvar o seu povo, né? Tu és o Cristo. Versículo 30, continuando. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele, né? Eu vejo na minha Bíblia de estudo a possibilidade de um pensamento aqui que eu vou trazer para vocês, não vou me aprofundar nele, tá? Porque neste momento eu acho que não é sábio, não é sábio, mas não é necessário nos aprofundarmos com isto agora, certo? Que há a possibilidade de que achavam que o Senhor Jesus não acreditava, né? Que quem ele é, que o Senhor Jesus estava o quê? Hesitando em revelar-se como Messias, né? No início do seu ministério. Como se ele estivesse hesitante. Não, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que o quê? O Senhor estava admoestando para que não contassem quem ele era. Lembra? Várias vezes eu teclei nessa mesma tecla, falando que no seu ministério o Senhor Jesus tinha uma missão aqui na terra. Ele pregou o evangelho, pregou a mensagem do arrependimento, né? João Batista batizava com as águas e anunciava que aquele que haveria de vir, um que batizava com o quê? Com o Espírito Santo, certo? Então o Senhor Jesus teve uma missão, ele também ensinou como nosso verdadeiro mestre, ele é o nosso mestre e nós somos os seus alunos, né? Ele tinha também essa missão de ensinar a como vivermos uma vida em concordância com o propósito de Deus. Que não basta só a gente falar com as nossas bocas que nós aceitamos a Cristo, mas também precisamos ser o quê? Novas criaturas em Cristo. Então o Senhor Jesus também nos ensinou a como verdadeiramente vivermos uma vida, né, para Deus, a maneira de vivermos. Então durante esse tempo ele também o quê? Ele ensinou, ele realizou cura, milagres, né, prodígios, maravilhas, expulsou demônios, né? Ele fez tudo isso, mas ele também nos ensinou a como vivermos. Imagina,
posso dizer assim, vou dar um exemplo muito rápido, que eu não quero realmente me aprofundar nessas coisas, porque eu não acho que agora é o momento, senão eu vou jogar muita carga em vocês e talvez vocês fiquem mais confusos. Mas imagine uma pessoa que está diante do mar. Ela está diante do mar e ela está com fome. E de repente eu vejo essa pessoa com fome e eu tenho a habilidade de pescar. Eu sei pescar, né? Eu vou lá, vejo que aquela pessoa tá com fome, eu vou, pego a minha varinha de pesca, lanço com uma isca no mar e pego um peixe. Aí eu pego aquele peixe, monto uma fogueira, asso aquele peixe e entrego na mão dessa pessoa que está com fome e ela imediatamente o quê? Ela vai comer e vai devorar aquele peixe, certo? E depois eu vou embora, digamos, eu vou embora daquele local onde essa pessoa está. No dia seguinte, essa pessoa ainda vai estar com fome. Por quê? Porque biologicamente falando, fisiologicamente, nós precisamos de alimento todos os dias. Nós precisamos de água todos os dias, comida todos os dias. Então, ainda que ontem eu tenha dado comida a essa pessoa ainda vai necessitar o quê? De comida. Então, como eu verdadeiramente ajudo essa pessoa a viver? Eu vou lá e falo: olha, fulano, se você pegar essa vara aqui, você pega um bambu, eu vou dando um exemplo bem bom. Pega esse bambu aqui, você vai cortar, você vai amarrar uma linha nele, aí você vai pegar uma minhoca, aí vai botar na ponta da linha a minhoca, você vai lançar no mar, aí você vai ficar mexendo, e aí de repente os peixes vão vir, né, e comer a minhoca. Aí você vai puxar o peixe até aqui. Aí você vai pegar pedras, aí você vai bater uma pedra contra a outra, você vai botar umas folhas, vai criar um fogo. E quando tiver fogo, você bota o peixe assim para assar e você come. Então eu vou estar aqui ensinando um ofício para essa pessoa para que o quê? Para que com as suas próprias habilidades ela possa o quê? Sobreviver, que ela saiba como sobreviver. E assim também é a caminhada do cristão. Não basta apenas falar do nosso Senhor Jesus, a pessoa passa a crer, mas se você não ensinar, continuar a caminhando. É por isso que quando nós somos recém-convertidos, né, recém-crentes, né, eu falo que somos como crianças na fé, né? Que estamos começando a engatinhar. Aos poucos a gente vai o quê? Vai nos alimentando da palavra, que vai começar como uma papinha, começando com os primeiros ensinamentos, e até que você vai começar a comer o feijão, entendeu? O arroz, que é o alimento sólido, e aí você vai se aprofundando no mais espiritual da sua mensagem. Então, parte da missão do Senhor Jesus era exatamente dar esse ensinamento de como a vivermos a nossa vida aqui na Terra. Tanto por isso que eu falo, não aqui no canal, mas eu falo que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é atual. Ela cabe à nossa vida tanto como coube no passado, como cabe hoje e caberá no futuro até a volta do nosso Senhor Jesus, entende? Então o Senhor Jesus tinha essa missão de fazer a sua missão. E verdadeiramente, qual foi o final da sua missão? Foi o quê? Entregar a sua vida como sacrifício perfeito, né, pelo perdão dos nossos pecados, né? Ele se ofereceu como sacrifício perfeito porque ele mesmo não tinha pecado. Então ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, estava sobre ele, né? As nossas chagas, a consequência, o que a gente merecia como castigo, o Senhor Jesus tomou sobre si por amor de nós, certo? E se as pessoas compreendessem, amados, lembra, o Senhor Jesus foi entregue pelos não-judeus, pelos judeus aos não-judeus para ser o quê? Crucificado e morto, para ser preso, crucificado e morto, né? Mas se as pessoas compreendessem verdadeiramente quem era o Senhor Jesus, eles não o entregariam. E o Senhor Jesus o quê? Não ia completar a sua missão de quê? De se oferecer como sacrifício perfeito em favor das nossas vidas, certo? Então o Senhor sempre ficava o quê? Alertando para que eles não falassem
quem ele era, para assim o povo, de certa forma, não saber, né, não ter a compreensão de que aquele que eles estavam gritando lá, crucifica, crucifica, ao invés de escolherem Jesus, escolheram Barrabás, ficaram gritando crucifica, crucifica, se eles soubessem a quem eles estavam pedindo para ser crucificado, eles jamais iriam pedir. E assim a missão do Senhor não ia ser completa até o final, certo? Então é assim que eu enxergo essa parte em que o Senhor Jesus ficava o quê? Ele não negava a sua identidade como Messias, mas ele advertia para que o quê? Para que não o contassem. Lá onde tem a transfiguração de Jesus, em que Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, enxergam o Senhor Jesus conversando junto com Elias e Moisés, né? Que ali a figura, né? O corpo do Senhor Jesus ficou transfigurado, né? Cheio de luz. O Senhor Jesus fala para eles o quê? Para não contarem aos outros discípulos o que eles tinham visto, somente depois que o Senhor Jesus o quê? Tivesse ressuscitado, né? Mas é bem muito mais profundo essa passagem que a gente pode ainda se aprofundar mais, mas eu acho que para o dia de hoje não vamos nos aprofundar no dia de hoje, tá bom? Mas vamos lá continuando. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, quer dizer, então importava, era necessário que o Filho do Homem, né, aqui ele estava declarando, Filho do Homem quem? O Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que as profecias diziam que iria vir, né, ele tinha o quê? Importava que padecesse muito, então ele tinha que sofrer, né, e que fosse rejeitado pelos anciãos, né? Os líderes dos judeus rejeitaram ao Senhor Jesus, fariseus, os escribas, né? Os mestres da lei, e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, né? Então aqui o Senhor Jesus estava revelando o que iria acontecer com ele, que ele iria sofrer muito, padecer bastante, ele ia ser rejeitado, né? E que ele ia ser morto e que no 3º dia ele o quê? Iria ressuscitar. Era algo que era importante, tinha que acontecer. Só que no versículo 32 dizia assim, ele dizia abertamente estas palavras, né? Então, abertamente o Senhor estava ali declarando, falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então, ali ele estava falando abertamente, claramente, para o quê? Para que os seus discípulos compreendessem, né? Compreendessem de maneira que, depois que o Senhor Jesus fosse morto e ressuscitasse, eles crescem e compreendessem o que o Senhor Jesus, antes de padecer, antes de sofrer, ele tinha conhecimento, ele sabia o que ia acontecer e era necessário que acontecessem. E eles verdadeiramente compreendessem o espiritual, o que o Senhor Jesus estava ali realizando pela humanidade, né? E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, né? Tomou à parte, a gente tem algumas vezes, né? Em algumas passagens, eu compreendo como se pedisse para conversar sozinho com o Senhor Jesus, né? É como se eu, vou dar um castigo em alguém, mas não quero que todo mundo ouça. Eu falo, fulano, vem aqui rapidinho, vem aqui no cantinho comigo, vou falar com você. Então, eu compreendo mais ou menos assim no nosso português, né? E tomou a parte e começou a repreendê-lo. Repreender quem? O Senhor Jesus, pelo que o Senhor Jesus estava dizendo. Que o Senhor Jesus estava dizendo que ele ia ser morto e que ia ressuscitar. E aí, Pedro o quê? É como eu enxergo essa passagem. É como se Pedro tivesse simplesmente falando assim, não, está repreendido, isso vai acontecer isso não. Sendo que era algo que tinha que acontecer. Deus Pai enviou Deus Filho, né? Enviou o Senhor Jesus para essa missão. E Pedro, é como se Pedro colocasse acima a compreensão dele, o desejo dele, colocasse acima da vontade de Deus. Se a vontade de Deus, e o Senhor Jesus está falando aqui, né? Deus Pai, a vontade de Deus Pai enviar Deus Filho, né? Enviou o seu Filho unigênito para morrer em favor dos nossos pecados, né?
Pedro estava querendo colocar a vontade dele acima, falando, não, tá repreendido, não vai acontecer isso não. Fala isso não, Senhor. Claro que não vai acontecer nada com o Senhor, né? Minhas palavras, tá, amados? Minhas palavras. Versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Então o Senhor Jesus o quê? Ele repreendeu Pedro pelaquela forma que ele estava falando, né? Repreendeu a Pedro dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então aqui o apóstolo Pedro, né, ele de certa forma, ele não compreendia a magnitude daquela afirmação do Senhor Jesus de falar que ele seria, o filho do homem ia padecer muito, ia ser rejeitado, ia ser morto, mas depois de 3 dias ia ressuscitar. Para Pedro, humanamente falando, no nosso campo físico visual, Jesus para ele era como um amigo, certo? Convivia com ele, comia com ele, bebia com ele, dormiam perto, né, dos outros. Apóstolo João até repousava a cabeça no ombro de Jesus. Então ali havia o quê? Um amor ali. Então no campo visual, Pedro não jamais ia querer que acontecesse algo ao seu amigo Senhor Jesus, sendo que Pedro já tinha declarado que quem era Jesus? O Cristo, o Messias, né? Então ele não queria que nada de ruim acontecesse, mas ele não entendia o espiritual por detrás. Por quê? Porque aquilo ia acontecer com o Senhor Jesus para o quê? Para que o Senhor Jesus salvasse a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então o apóstolo Pedro ele não estava enxergando e compreendendo as coisas de Deus, que estava aquela morte e a ressurreição sobre o Senhor Jesus não estava apenas sobre si, sobre o Senhor Jesus Cristo, mas estava também sobre toda, algo que dizia a toda a humanidade, um propósito de Deus. Então, ali o propósito de Pedro de não querer que o Senhor Jesus se machucasse, fosse morto, ressuscitasse, padecesse e fosse rejeitado, né? Na visão de Pedro, a visão dele de não querer nenhum mal a Jesus, ele queria impor acima, né? E ali o Senhor Jesus rejeitou totalmente, severamente. Por quê? Ele falou, afasta de mim, que retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Para o quê? Para que aquela afirmação de Pedro, aquela forma de Pedro falar, não influenciasse ao Senhor Jesus. Assim nós também devemos ser em nossas vidas. Se a gente tem um propósito com Deus e nós verdadeiramente caminhamos com esse propósito, nós não podemos ficar dando ouvido às cobras. As cobras, às vezes, por exemplo, mas o irmão da igreja, a irmã, tô dando exemplo, tá? Não tô falando de ninguém em particular, tô dando só exemplo. Mas a irmã é sempre usada, tá sempre louvando, sinto que ela é cheia do Espírito Santo, mas de repente ela veio e eu falei, olha, eu tô querendo fazer isso, isso, isso. Primeiro, nós devemos guardar a nossa língua. Devemos ser o quê? Cedo, eu não lembro, eu vou botar depois pra você. Cedo no ouvir, mais tardio no falar, né? Então, a gente tem que prestar mais atenção no que a gente ouve e ter mais cuidado com o que a gente fala, né? Então, a gente tem um propósito com Deus, evita ficar falando para as pessoas. É que nem tem o ditado, né? Jogar balde de água fria, né? Então, você tem um propósito com Deus, você está caminhando para Ele, fica entre você e Deus. Tem um louvor, acho que é Leandro o nome do cantor, que fala, não conte seus maiores sonhos a ninguém, né? É você e Deus e mais ninguém. Então, aí você pega e começa a falar dos seus planos. Aí essa irmã, esse irmão que você conhece da igreja, cheio do Espírito Santo, de repente você fala os planos para ela, só que eles não compreendem. Por quê? Porque tá com o entendimento só dos homens e não tá entendendo os propósitos de Deus para sua vida. Aí essa pessoa vai falar, poxa, não, faz assim não vai dar certo. Se eu fosse você, eu fazia de outro jeito. E aí o que vai acontecer? Se você ficar dando ouvidos, você vai o quê? Esfriando,
vai se desanimando, até que você vai pensando, poxa, é verdade, né? É verdade. Não vai dar certo não. Até que o quê? O seu barco encalha na praia, né? Você vai encalhar na praia e não vai para o mar, onde Deus queria que você tivesse, né? Lá em Lucas, capítulo 5, dos versículos de 4 a 6, que fala assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Pedro poderia ficar reclamando, né? Ah, Senhor, mas se eu trabalhei a noite toda, não consegui pegar nada. Mas aí ele não, ele fez o quê? Mas já que o Senhor está mandando eu jogar as redes, eu vou obedecer. E aí o que aconteceu? Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então aqui o apóstolo Pedro, né, não permitiu que a adversidade, longa noite de trabalho que não tinha tido sucesso, o impedissem, né, de obedecer ao Senhor Jesus. Então, ainda que as pessoas sejam meus irmãos em Cristo, seus irmãos em Cristo, pode acontecer de eles não terem o discernimento de compreender as coisas de Deus e ficarem pensando só nas coisas dos homens. E aí, na hora de dar um conselho, eles podem, enrolar a língua e acabar falando algo que pode vir, né? Há uma possibilidade de vir atrapalhar os planos de Deus para sua vida. Mas enfim, nós vemos aqui que o Senhor Jesus repreendeu, né? Repreendeu a Pedro e pela fala de Pedro, não permitindo que a vontade de Pedro, aquela forma dele falar, viesse a atrapalhar o Senhor Jesus, né? De alguma forma. Então o Senhor Jesus estava o quê? Removendo qualquer tipo de fala, qualquer tipo de obstáculo que pudesse vir a atrapalhar na sua missão, né? Atrapalhar no seu ministério. E assim ele tomando o quê? Tornando a fazer a vontade de Deus acima da vontade dos homens. Amém, amados? E é isso. Fechamos aqui o estudo de hoje. No próximo vídeo vamos falar sobre cada um deve levar sua própria cruz e vamos encerrar o capítulo 8 de Marcos, tá bom? Até o próximo vídeo e forte abraço!